você fica o tempo inteiro fazendo em casa, não faz nada, não faz seu devocional, não busca Deus, não ora, você tá vivendo que tem um ateu, você não tá priorizando as coisas de Deus. Muito bom, Sofia. Igual um culto que teve, que meu pai, eu acho que foi o culto um dos mais impactantes aqui na igreja, porque todos acabaram usando essa fórmula que meu pai criou, de ouvir absortivamente. E ouvir absortivamente é você ouvir, aplicar, ouvir direito e aplicar no próximo dia. Então você ouve, por exemplo, você está lá na igreja, o pastor fala, olha, isso aqui é o discipulado que eu planejei e eu estou seguindo com meus filhos. E isso é muito bom porque ele está aplicando o que nós vemos na igreja. E você vai lá na semana, no almoço, no jantar, no café da manhã, você vai lá e aplica. Muito bom. E sabe o que me deixou feliz agora? É porque antes de eu finalizar a minha aula, vocês já conseguiram compreender que ateus não são somente aqueles que dizem abertamente não acreditar no Evangelho ou em Deus. São aqueles que muitas das vezes dizem acreditar, mas não praticam. São aqueles que às vezes estão aqui no culto todo domingo, mas vivem como se Deus não existisse. É como se fosse um lobo disfarçado de ovelha, né? Nem sempre. Sabe por quê? Porque às vezes você apenas está cauterizado com o seu pecado. O lobo não, ele já é mal intencionado, ele já tem aquela natureza perversa de ser intencional no erro. Agora, às vezes, o que eu percebo é que muitas das vezes vocês podem cair naqueles 3 aspectos em que eu acabei de ensinar. Qual o primeiro? Segredo espiritual, orgulho humano e desejo de viver sem regras. Perfeito. Cegueira espiritual, orgulho humano e o desejo de viver sem regras. Já pararam para pensar que muitas das pessoas que dizem não acreditar na palavra de Deus são pessoas que são insubordinadas, pessoas que não se submetem a nada e a ninguém. São pessoas que querem viver segundo as suas próprias vontades. E isso tudo se aplica a só uma coisa, que é o ateu cristão. Que se você juntar esses três tópicos, você vê o que um ateu cristão faz, as práticas. Ele finge que escuta, ele está lá na igreja, mas só que ele não aplica. Todos os métodos que você consegue perceber, você vê em uma pessoa que está ali só viajando na maionese, mas só que ela está dentro daquilo. Só uma observação, muitas das vezes a gente tem que pedir perdão a Deus por sermos ateístas. Dizemos acreditar em Deus, mas tropeçamos. Porém, também devemos confiar na misericórdia de Deus. Que Deus é um Deus misericordioso e que nos perdoa diante de todas as vezes que nós falhamos e tropeçamos. Nós devemos pedir, Senhor, que eu possa me aproximar mais do Senhor e te conhecer, para que o Senhor se revele a mim cada dia mais e eu viva para resplandecer a sua glória. Pode falar, Priscila. Sabe essa coisa que é de não querer ter regra? Uhum. Então, na Disney fala, siga seu coração. Então, Exatamente. é tipo isso. Exatamente, Helena. E agora tudo aponta para você, se basta você pode pregar na sua casa sozinho, você fica lá na sua casa, você não precisa ir para a igreja para ouvir da palavra de Deus, é só você ligar no YouTube e assistir. Não ficar lá no seu conforto. Verdade. E você não quer cultuar a Deus. Dudu falou uma coisa muito importante. Às vezes nós dizemos, não, eu acredito em Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz que devemos congregar. Em Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim, não deixem de se reunir, de congregar, para que vocês, olha só, não sejam endurecidos pelo pecado. Antes, admoestem uns aos outros. Se você está lá sozinho, quem é que vai te admoestar? Quem é que vai te corrigir? Quem é que vai te consolar?
acho que vocês aqui sabem, alguns de vocês, uma prima muito querida do tio acabou falecendo. E eu me senti muito triste com esse acontecimento, com esse fato, mas ao mesmo tempo o tio se sentiu muito consolado com cada mensagem. Pastor Michel, vários pastores aqui da igreja, todos os pastores aqui entraram em contato comigo, em especial o pastor Daniel e o presbítero Wesley foram lá no enterro, e ali eu pude perceber, sabe o que? De maneira clara, a bondade de Deus, o quanto Deus é bom, misericordioso e algo inevitável, que Ele existe de fato, porque foi por meio do consolo deles em que eu fui consolado. E eu quero que vocês repitam agora uma frase comigo. Negar a Deus é uma tentativa de ser o próprio Deus. Então, negar a Deus é uma tentativa semelhante ao do diabo. O diabo, ele quis ser igual a Deus. Lúcifer, ele quis ter o poder de Deus. Ele quis usurpar a glória de Deus. Lúcifer, tem um Superbook, que é um desenho, não sei se vocês assistem. Tem uma história que Lúcifer, ele queria ser maior que Deus, e ele acabou caindo. Exatamente. Sendo um anjo caído. Exatamente. E nós Desculpa. Tem um filme na Disney que um gato lá, ele se chama Lúcifer e as pessoas dizem que ele é bonzinho. Exatamente. É Ele do tenta Disney, disfarçar, né? Não, Alice. é do... Alice no País das Maravilhas, né? É do Cinderela. Né? Achei que era esse outro. Mas olha só, como responder um ateu? Como devemos responder um ateu? Falando que Com firmeza e trazendo a ele que a existência de Deus não depende daquilo que as pessoas pensam. O mundo, a vida e a moral só fazem sentido se Deus, ele existe. Imagina, se Deus não existe, eu posso logo fazer o que eu quero. Não existem leis. Já pensou? A outra pessoa poder roubar seu carro, poder entrar na sua casa, fazer o que bem entender, e depois ela não ser punida por aquilo, ou não ter consequências sobre aquilo. Em 1 Pedro 3,15 vai dizer assim, estais sempre preparado para responder com mansidão e temor aqueles que se oporem a vós. Ou seja, nós precisamos estar preparados para responder não somente o ateu, mas todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. E com mansidão e respeito. O que seria com mansidão? Não é ser lerdo, não é ser vagaroso, é ser paciente e submisso à vontade de Deus. É ser submisso à própria palavra de Deus. Olha só, não zombamos e não devemos zombar de maneira alguma daqueles que não creem em Deus. Amamos, oramos e mostramos com a nossa vida e com a palavra da verdade que Cristo existe. A maior prova disso é a nossa forma de viver. É a forma como nós obedecemos os nossos pais, como nós obedecemos a nossa liderança, como nós obedecemos os nossos professores na escola, né? E outra frase que eu quero que vocês repitam comigo. Você não precisa provar que Deus existe. Como aquele que prova que a água ferve a 100 graus. Você deve mostrar que a fé cristã faz muito mais sentido do que a ausência da fé. Então, olha só, último tópico aqui para a gente finalizar nossa aula, que é uma aplicação para a nossa fé. Primeiro ponto, nunca se envergonhe de crer em Deus. Nunca. Nunca. A fé cristã, ela é racional, ela é histórica e ela é espiritual. Jesus é a revelação suprema de Deus, conforme está em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E eu queria deixar uma perguntinha aqui final.
Você tem certeza de que Deus existe? Será que a sua vida está mostrando isso? Será que a vida de cada um de nós aqui está mostrando que de fato Deus existe? Alguém pode me trazer aqui algum testemunho sobre isso? Eu. Pode falar. O meu testemunho era que uma vez o meu pai ele tinha uma amiga que ela não podia ter filhos. Aí eu fiquei pensando nesse negócio, aí eu comecei a orar para Deus, porque eu lembrei daquele versículo lá da mulher que não podia ter filhos, mas ela teve, porque Deus permitiu. Aí eu comecei a orar e hoje em dia ela tem um filho. Legal, cara. Glória a Deus. Quem mais? Eu. Gente, eu não sou uma pessoa santa, assim, muito pelo contrário, gente. Lá em casa, eu às vezes, meu pai tem que, muitas vezes, falar pra mim fazer um devocional, porque às vezes eu priorizo muitas coisas antes de fazer o devocional. E assim, isso é muito importante porque o devocional é muito importante porque nós vivemos num mundo caído. Isso é da mesma forma que a gente come, da mesma forma que a gente bebe água, é uma necessidade. E nós devemos ter uma necessidade de fazer o nosso devocional, de buscar a Deus. Se a gente não faz isso, a gente vai estar sendo que nem outro cristão. Perfeito. Eu lembrei de uma coisa, sabe aquele gato que eu falei que o nome dele era Lúcifer? Sim. Quando a dona dele tava lá, ele era tipo um anjo. Quando ela não tava, ele era um demônio quase. Tá vendo? E assim, muitas das vezes, infelizmente, somos nós, né? Que a gente possa se arrepender e buscar em Cristo arrependimento e ao mesmo tempo consolo para as nossas almas. Amém? Olha só, o ateísmo, ele pode parecer até inteligente, moderno, ousado, mas não passa de uma tolice negar a Deus que criou o universo, que nos deu consciência e que se revelou em Jesus Cristo. O cristão não crê em um Deus genérico, em um Deus simplório. Ele crê no Deus que se faz carne, que se fez carne, morreu e ressuscitou. Eu quero deixar uma atividade para hoje à noite. Eu quero que levantem a mão aqueles que podem trazer essa atividade para o tio hoje à noite. Quem pode? Ia ser um resumo, mas na verdade vai ser apenas um tema bem simples. Por que eu acredito em Deus? Ok. Pode ser? Tipo, Pode ser. a gente vai escrever num papel, tipo, por que que eu acredito em Deus? Título, por que eu acredito em Deus? Eu vou botar os meus negócios? E aí você traz as suas respostas. Não, você pode fazer uma dissertação ali, uma redação e fique à vontade. Isso é bom para a gente, sabe o quê? Exercitar nossa consciência cristã. Nós precisamos fazer isso mais vezes, sabe? Porque muitas das vezes a gente diz ser cristão, mas a gente não consegue racionalizar ela. E a nossa fé também é racional. Tem uns que dizem, ninguém explica a Deus. Você pode não explicar em totalidade, mas nós conseguimos explicar a Deus por meio dos seus atributos, visíveis e invisíveis. Quem aqui sabe dos atributos de Deus? Eu sei. Me diga aí um atributo de Deus. Soberania. Boa! Autoridade. Onisciência. Onipresença. Boa! Tem vários atributos de Deus que são incomunicáveis e incomunicáveis. Tem Isso. atributos que ele consegue. A gente também pode praticar, mas tem atributos que a gente não pode. Perfeito! Perfeito! Isso! Deus, ele é santo, ele é justo, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é soberano. Vocês têm ideia? A Bíblia diz que Deus é um Deus que tem o mundo como estrado dos seus pés. Imagina uma mesinha de centro. Sabe quando o dono da casa chega na sua sala, senta no sofá e coloca seus pés sobre aquela mesinha que fica lá no centro no centro ali da sala? É mais ou menos igual a Deus. Todo o universo, ele está no seu trono, ele está lá do seu trono, contemplando toda a sua criação. E sabe o que é o mais interessante? Ele é tão soberano que ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo do nosso nascimento. E ele sabe do primeiro até o nosso último dia.
Então não podemos se esconder de Deus. Pode falar, Helena. E na Bíblia fala que a gente é que nem pó pra ele. Nós somos como o pó. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer também, sabe o quê? Nós somos muito amados. Nós somos tão amados que Ele mandou o seu Filho, santo, perfeito e justo, morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter um relacionamento genuíno com o nosso Deus, nosso Pai. Pode falar, amiga. O Senhor disse que a gente é como pó e que mesmo assim a gente é amado. Minha mãe disse uma coisa que muita gente não liga para os insetos assim, mas mesmo um inseto é cuidado por Deus. Ou seja, se uma formiga do tamanho menor que um grão de arroz é amado por Deus, e a gente, que é maior? Muito bom, Miguel. Excelente, viu? E na Bíblia, eles dão alguns exemplos que é tipo do pássaro, que Deus alimenta ele todo dia. E que ele faz isso conosco, e fala que a gente é mais importante do que um pássaro para ele. Perfeito. Perfeito. A gente precisa compreender sobre o amor de Deus, sabe? Às vezes só aquela questão de regras, você só obedece as regras por um fator. Por vários, né? Às vezes. Porque não quer apanhar. Às vezes. Mas sabe qual o real motivo da obediência de um verdadeiro cristão? É por amar. Uma vez eu fiquei tão constrangido, o Bernardo chegou em casa e aí ele falou assim: pai, eu estou muito triste com uma situação. E aí eu vi que ele estava muito triste mesmo, ao ponto de chorar. E aí no término eu falei assim: por que você está tão triste assim, por ter feito isso na escola? Ele: pai, porque eu sei que eu entristeci seu coração. Isso me chocou muito. Isso evidencia, sabe o quê? O quanto ele me respeita e o quanto ele também me ama. E eu me senti tão amado por ele que não foi necessário nem dar sermão. Eu apenas acolhi ele. E assim deve ser cada um de nós. Ao errarmos, ao invés de buscarmos justificativas, apenas confessemos. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um pai cristão e que há de perdoá-los assim como Cristo nos perdoou. Amém? Amém. Pode falar, minha irmãzinha. E também, na Bíblia fala que Deus fez a lei por causa que ele nos ama. Perfeito. A lei é o sinal evidente do amor de Deus por nós. Sabe quando seu pai fala assim: ó, não faz isso, não faz aquilo outro, sabe o que ele está dizendo? Eu te amo, eu quero te proteger. Minha mãe fala que algumas coisas, às vezes quando a gente vai para vários lugares, ela fala: não faz isso porque por causa de tanto. Aí ela diz depois: eu faço isso porque eu te amo. Isso, perfeito. Vamos lá, Digão. Eu tava a fim de falar duas coisas. A primeira, eu esqueci. Mas a outra coisa que eu queria falar era que, voltando só para uma coisa rapidinha lá na área dos ateus, era como explicar para um ateu que Deus existe. Era meio simples, porque para você falar, tipo, ele não quer acreditar em Deus porque ele quer viver sem regras. Mas são exatamente as regras de Deus que faz o universo inteiro rolar bem. Porque Deus, imagina, Deus que permite que Júpiter puxe os asteroides para ele, não para a Terra. Se Deus simplesmente falasse: você quer viver sem regras, pronto, um dia sem regras, a Terra já teria sido devastada. Caos, né? Existem várias evidências que, tipo assim, só não acertou milhões,
meteoros, asteroides na nossa Terra, porque Deus nos protegeu e você tem evidências disso. Um ateu, cientista, ele falou que um dia ele estava assim e ele se perguntou, será que Deus existe mesmo? Porque só estamos vivos porque algum ser nos protegeu e nós estamos aqui só por ele, porque muitas coisas poderiam ter acontecido conosco e que não aconteceram, porque alguma força maior se conta. É só perguntar, né, tio? Tipo assim, a rota dos planetas no sistema solar é pela regra de Deus que os planetas não se colidissem. É uma regra universal até, a regra de Deus. Porque também tem aquela outra questão. Quando, sabe a zona habitável que eles falam, que a Terra está bem no finalzinho da zona habitável? Não é simplesmente uma simples coincidência que a Terra está na zona habitável. É tipo, é a mesma coisa falar que é só uma coincidência. É a mesma coisa falar que... Nossa, ainda ele disse. Eu já foi- sabia disso. Foi Aí é a muito mesma inteligente coisa mesmo. falar que um quebra-cabeça consegue se montar, consegue ser exato por coincidência. Diego, sua fala foi, além de muito inteligente, ela foi muito oportuna. Tudo que existe no universo, tudo tem a marca de Deus, como nós falamos, e tem a engenharia de Deus, tem a matemática de Deus, toda ela bem orquestrada, de maneira em que o próprio regente é o próprio Deus. Quem aqui já estudou regência nominal, regência verbal em gramática? Eu já. Por que existe um regente ali para organizar o texto? Por que existe um regente no universo para provar a própria criação de Deus? Deus é o próprio regente. Pode falar, Ana. É o mesmo treco que o meu pai falou pra mim, que é se a Terra fosse um pouquinho mais inclinada, não ia haver vida na Terra. Eu achei isso tudo perfeito. Posso falar uma coisa especial aqui? O pai da Helena, quando eu fui dar aula na classe de novos membros, ele participava. E eu achei impactante o testemunho dele. Porque ele nos relatou que ele era ateu. Ele era ateu. E na medida que ele foi conhecendo mais do Evangelho, ele foi abrindo mão de todo esse orgulho. Do ateísmo. E hoje ele é um crente, homem de Deus, e uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Amém? Agora eu queria ouvir aqueles que não falaram muito. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Rafael, Samuel não fala nada. Samuelzinho, Isaac também, Bernardo, hoje tá caladinho, né, pai? Milagre. Tô brincando. Mais alguém quer falar ou vamos orar então? Pra gente encerrar. Hã? Eu? Posso falar? Pode. Tava bem quietinho. Bem quietinho. Pode falar. É só mais uma coisa sobre esse negócio da regra de Deus. Tipo, tem um certo negócio na nossa Via Láctea que é só porque Deus permite. Tipo, tem um buraco negro supermassivo na nossa Via Láctea. E também os buracos negros se movem. Mas como é que você sabe que não é Deus que está interferindo nele? Porque se o buraco negro, se movesse Chegar perto do sistema solar, ele só ia começar a sugar tudo. Isso é muito verdade. Para simplificar aqui para vocês entenderem mais, alguns ateus acreditam que nós viemos do Big Bang, de uma explosão. Não é isso? Mas uma E explosão aí? destrói ela. Mas isso é uma contradição muito grande. Imagina agora uma dinamite. Ela explodir nessa sala. Essa sala aqui, ela vai crescer mais ou ela vai ser destruída? Então, vamos ser honestos. Vacilo. Tem que ter muita fé para acreditar que o mundo veio de uma explosão, não é não? É que você pode falar um negócio? Pode. Tem uma teoria, que é a teoria do bolo, que uma pessoa tava levando num bolo, Ai, qual é o nome dessa parte de trás do caminhão? Esqueci a parte de trás do caminhão.
Isso aí. Ah, Aí, tava levando vários ingredientes do bolo. E aí, esse caminhão capotou. E aí começou a misturar todos os ingredientes. E quando ele abriu, tinha um bolo gigante. Vamos falar que isso é possível? não. Não. Isso, eles dizem que a nossa fé é irracional, mas irracional é a fé que eles têm para provar que O Deus não bolo existe. foi feito assim. Né? Vamos orar? Vamos. A Heleninha vai finalizar. Vamos lá, Helena. É que eu lembrei de um treco que eu li num livro que tinha não sei, tinha umas pessoas que acreditavam que não tinha nada, aí um ovo bateu no outro ovo e fez a terra. É uma loucura, né? Vamos orar então? Vamos? Quem pode orar por nós? Eu. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigado por nós estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais e mais a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a evangelizar, Pai, aquelas pessoas que são ateus, Senhor. Que o Senhor nos venha dar intrepidez para pregar o Evangelho, convencer ela, Senhor, de toda e qualquer crença, Senhor, que não seja do Senhor, Senhor. Nos ajuda a mostrar o Evangelho. E em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a nós não sermos ateus cristãos. Nos ajuda, Senhor, a buscar a palavra, Senhor, a orarmos, Senhor, continuamente na nossa vida diária. Abençoe todos, Senhor, na volta para casa, Senhor, e abençoe as pessoas que não puderam vir. Abençoe o tio Rodrigo, que o Senhor venha continuar capacitando ele a pregar mais para a gente, Senhor, e dar as aulas, e assim como todo o presbitério, Senhor. Amém. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém.